O programa hoje, mais uma vez, está imperdível. Eu ia até dizer assim, olha, tira as crianças da sala, chama a vizinha, liga para os amigos, porque hoje você não pode perder. O tema é extraordinário. Nós vamos falar sobre idolatria e as escrituras. Idolatria, paganismo ou religião? Vale a pena você ficar até o final. E antes de a gente prosseguir, quero convidar você a clicar aqui no curtir, na inscrição, a compartilhar a página. Vamos direto ao assunto. E eu lembro-me que no programa sobre religião, a gente falou de um dos aspectos, né, de uma das vertentes que é praticada na religião, que é a idolatria. E eu tenho certeza que vai ser esclarecedor a gente falar um pouco deste assunto. Então, fica ligadinho aí, vamos até o final. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente aprender hoje, ok? Idolatria. Na etimologia da palavra, no estudo da palavra, do que ela significa, a palavra em si, ela é o composto por duas partes, de duas palavras gregas, que é eidolon e latreia. Então, essas duas partes, né? A eidolon, a gente poderia traduzir ela como corpo, né? E latreia que significa adoração. Então, seria algo mais ou menos do tipo adoração do corpo, né? Ou do físico. Então, essa seria a etimologia, né? O que ela significa, de onde ela vem e o que significa exatamente a palavra é idolatria. Nós vamos também hoje falar um pouquinho sobre o significado no dicionário, né? O que significa? Vimos a etimologia e vamos ver agora o que significa. Então, a palavra idolatria, o seu significado, eu peguei aqui alguns dicionários, né? Para não ficar aqui a gente naquela questão de opiniões, mas de entendimento. O dicionário Oxford Language diz o seguinte sobre a palavra idolatria, né? Culto que se presta a ídolos. Então a gente já consegue aqui ganhar mais duas palavras, né? Que nós vamos também dar uma aprofundada aqui, que é o culto e a idolatria. Então, a idolatria é culto que se presta a ídolos, ou amor excessivo, admiração exagerada. No dicionário online da língua portuguesa, diz assim, olha, que idolatria é ação de cultuar a ídolos. Bem semelhante, né? Muito parecido. Ou ainda o culto que se faz aos ídolos. Então, ato de cultuar, ação de cultuar, ou culto que se presta, né, a um ídolo. Então você vê que tanto da questão etimológica quanto do sentido da palavra, do seu significado, a gente consegue perceber que ela leva a questão de idolatria, que é adoração ou veneração do corpo, e adoração ou veneração do ídolo, né, mais propriamente dita. Ainda do dicionário Primeirã, nós temos uma outra definição que diz o seguinte: idolatria significa adoração ao ídolo, ou ainda culto prestado ao que não é Deus. Olha só, né? Então assim, a gente já tem vamos dizer, um ingrediente a mais na compreensão dessa palavra ou do seu significado, que é um culto prestado ao que não é Deus. Isso está no dicionário Primeirão. No Infopédia, dicionário do Porto, está escrito o seguinte: culto prestado a imagens, né, consideradas como divindade e amor excessivo. Então, o que a gente está começando a perceber sobre o que é idolatria, né? Idolatria seria o ato que as pessoas realizam de adorar, de venerar a imagem ou o corpo, né? Algo físico, né? Como acabamos de ver agora. Isso é a idolatria. Como eu bem disse, a idolatria, a explicação ou o entendimento da idolatria nos leva a duas palavras que é importante também a gente entender e compreender melhor o seu significado. Uma delas é a palavra ídolos. E nós vamos entender o que significa ídolo. Também no dicionário diz o seguinte: pessoa ou coisa intensamente admirada. Então, são pessoas, né, ou coisas que as pessoas têm uma grande admiração, né, admiram de uma forma intensa. Ainda, pelo dicionário, significa imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Por que eu estou falando devagar?
e pausado, para a gente entender bem que a idolatria é o ato de eu adorar ou venerar o ídolo. E o ídolo é, segundo o dicionário, uma coisa intensamente admirada, imagem que representa uma divindade. Uma imagem, né? Que se adora como se fosse a própria divindade. Então, tem pessoas que têm o hábito, o costume ou a prática de depositar a sua fé ou de lembrar a sua fé através de objetos, né? E muitas vezes objetos que lembram coisas é, a pessoas, né? A divindades, né? Sejam elas humanas ou não, né? Desde os primórdios da sociedade ou da humanidade, as pessoas têm, né, esse hábito de adorar, e seja ela qual for a imagem, mas são imagens. Ídolos ainda, né? Num outro dicionário diz o seguinte: representa um ídolo, representa materialmente uma entidade espiritual ou divina. Um ídolo representa, vamos supor que isso aqui, a caneca, é o meu ídolo, né? Então, esse ídolo aqui, ó, representa materialmente, é a representação material de uma entidade espiritual ou divina. E associado a ele, a essa representação, né, alguns atribuem poderes sobrenaturais ou a propriedade de permitir a comunicação com o outro mundo, né, segundo o dicionário, ou no mundo dos mortos. Então, o que a gente está falando? Primeiro aspecto, idolatria, né? O que é idolatria? Ato de veneração, de adoração. Ao que? Ao ídolo. Ídolo, representação de algo, de uma entidade, de algo divino, né? Ou algo aquilo que me conecta ao mundo dos espíritos ou ao mundo dos mortos, também segundo o dicionário. Amém, pessoal? Só para eu dar boa noite aqui para o pessoal que está já na sala aqui, a gente está com a Mainara, com o Ricardo, né? Com Elas Pregam JC. Muito boa noite a todos. Estou sentindo falta de bastante gente aí. A gente pegou o link bem mais tarde hoje, não deu tempo de compartilhar. Você que está assistindo aqui, compartilha com o pessoal, né? Manda aí para 2 ou 3 amigos aí, chama eles para assistir, porque este assunto é muito importante. E eu estou dizendo, até o final, fica até o final, porque vai ter muita coisa aí, vai ser revelador, né? Beleza, pessoal? Bom, então a gente entendeu que idolatria é o ato de adoração, de veneração do ídolo. E a gente viu que essa adoração, né, ou esse ato de venerar, também é conhecido como culto, né? Uma expressão utilizada. Ok, então você poderia me perguntar, então me explica melhor o que é culto. Culto, no contexto religioso, constitui um conjunto de atitudes e ritos, né? Então, quer dizer, a idolatria aplicada a um culto. Então, quer dizer, as pessoas se reúnem para exercer ou praticar um conjunto de atividades e ritos que venera ou adora uma entidade, né? Seja ela uma, uma, uma entidade divina, espiritual, seja lá qual for a natureza dessa entidade. A princípio, a gente está só colocando aqui os pingos nos is. A gente está só falando aqui de fatores, né, do português. Então tem um pessoal que sempre pergunta e fala assim: quando vai falar de escritura, interessante aí a gente ter a questão de que em cada um tem uma interpretação, né? Então eu estou indo bem devagar aqui, a gente conseguindo cada parte aqui, né? Entender cada parte aqui, então vai ser importante. Então, recapitulando, a gente tem a idolatria, que é uma maneira que as pessoas prestam culto fazendo a idolatria, que é a veneração do ídolo. Ok, pessoal? E a gente entendeu, então, que, resumindo essa primeira etapa aqui do programa, a gente falou sobre o que é idolatria, ou seja, veneração ou adoração de ídolos. E isso também gostaria até de pontuar aqui, que essa prática de venerar ídolos, né, de ter, de criar esculturas, eu comentei isso também naquele outro programa sobre religião, e desde os primórdios da humanidade, né, as primeiras civilizações, elas já desenvolviam, né, a prática de manusear
de produzir, né, os seus ídolos, ou seja, suas imagens de escultura. A gente tem relatos históricos sobre isso, desde muito lá atrás, e elas já faziam até, inclusive, com marfim. Então, as pessoas, desde sempre, né, de alguma forma, se relacionando com cultos, com idolatria, desenhando ou formando ou moldando, né, os seus próprios ídolos. Então, isso é histórico, né? Então, assim, a gente não está falando, quero até pontuar também, nosso assunto não é a religião em si, mas as práticas que envolvem aí o ser humano desde sempre, né? E hoje o tema, só lembrando, que é idolatria. Idolatria e as escrituras. A gente falou de filosofia, a gente falou de religião, a gente falou de história, a gente falou de autoridade das escrituras, mediante tudo isso, todos esses outros assuntos, né, essas áreas do saber. E hoje a gente vai dar prosseguimento a esse assunto. E hoje fazendo aí uma analogia com a idolatria. Então, o que é idolatria? Idolatria é o ato ou a veneração ou a adoração de ídolos, né? E que desde os primórdios da humanidade ela pratica isso, ela gera ou ela cultua, ou ela faz, né? Ela pratica a idolatria. Idolatria, quem pratica a idolatria é a idolatria do ídolo. Então, o que é o ídolo? Representação física de uma entidade ou divindade. Então, o ídolo, né, por uma definição do dicionário, é algo que se constrói que representa alguma entidade, ok? E o culto em si é o conjunto de atitudes, né, ou de prática, né, onde você coloca, né, em pauta essa adoração. Então, idolatria, veneração, adoração ao ídolo, onde eu presto culto. Definida essa parte, né, a gente entendeu, né, objetivamente o que é isso, a gente vai para a segunda etapa. Né? Então, a gente vai começar, uma vez que a gente entendeu o que é idolatria, e o que eu estou falando de idolatria aqui, ela não é pautada, né, sobre, a princípio, sobre o ponto de vista religioso, né? A minha religião, a sua religião, não é isso. A gente está só dizendo o que é idolatria. Idolatria, o ídolo e o culto. Ponto. Aí agora sim, nós vamos fazer um comparativo, né, com o que diz as Escrituras. Que Escrituras? Aquelas Escrituras que o apóstolo Paulo chegou lá em Atenas, no Areópago, que ele recomendou filosofia, né, ou falou de filosofia, ou explicou aos filósofos que estavam no Areópago, perguntando, olha, que novo ensino é esse que você está trazendo aqui? Né? E o apóstolo Paulo disse, olha, esse ensino é o que os poetas de vocês trouxeram, né, que Deus existe, esse Deus onde nós vivemos, enfim. Se você ficou curioso para saber disso, visita o programa anterior a esse aqui, né, Batalha de Autoridade, que está registrado lá. Mas, dando prosseguimento aqui, olha só que interessante. Passados os programas, os momentos, os debates que nós trouxemos sobre a autoridade das Escrituras, e não é um ponto de vista de fé nem nada disso, mas eu quero fazer essa relação sobre o que nós acabamos de aprender sobre idolatria e sobre o que as Escrituras dizem sobre a própria idolatria. Então, quero ler com você um texto aqui, o Salmos 115, verso 4 a 8, ele diz assim, preste atenção, os ídolos dele, a gente acabou de dizer que ídolo é aquilo que representa uma entidade. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não fala. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir o cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. E olha o final deste salmo. Tornam-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Eu quero apelar mais uma vez para a sua inteligência, para a racionalidade. Né? Se você me acompanhou nos outros programas, se você não acompanhou, volta para dar uma olhada lá desde o primeiro. A gente está numa série de 5 programas, hoje é o 5º. Volta do primeiro, para você poder ter embasamento e entender o que a gente está falando. A gente está falando sobre a autoridade das Escrituras. No último programa eu disse, se nós suprimirmos as Escrituras, e é por isso que ela é escondida,
As escrituras, elas são escondidas das escolas, elas são escondidas da educação, elas são escondidas da cultura, elas são escondidas da política. Ela é escondida porque se nós trouxermos as escrituras à mesa e colocarmos sobre a luz, nós vamos ser obrigados, né, ou levados a entender e a compreender. Porque diante de um texto desse, eu não vejo tanta complicação ou diferentes interpretações que possam ser dadas quando ele é muito objetivo em dizer, olha, a idolatria, que a gente acabou de entender o que é, a veneração de imagens, de ídolos. Aí o texto diz que, assim como uma imagem que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não pega, que tem olhos, mas não enxergam, que tem pés, mas não andam, o que ele diz? Que tornam-se iguais a eles, ou seja, não ouve, não fala. Quem? Aqueles que o fazem, né? Ou seja, os artífices, aqueles que criam aquelas imagens de escultura. Ah, o senhor está dando uma opinião bíblica? Uma opinião religiosa? Não. Você está falando como um pastor? Não. Eu estou falando como alguém que estuda as escrituras, a filosofia, a história, a antropologia, e como alguém que tem apresentado até aqui argumentos consistentes sobre aquilo que nós estamos fazendo, que é o objeto de estudos. Então, como eu disse aqui, é estranho a gente pegar os filósofos, né, que se debruçam em cima dos pais da filosofia e que comentam, ensinam e chegam à conclusão da existência de um Deus, e de repente a gente suprime as escrituras disso quando o assunto é Deus. E agora nós temos um assunto dentro das escrituras que é totalmente pertinente ao dia a dia, né, não só contemporâneo, mas como na época do próprio Jesus, assim como este texto lá no Antigo Testamento, nas nações, né, mais antigas registradas. Então, o que a gente está dizendo aqui? Se a gente concorda ou não, é uma questão de opinião, você pode concordar ou não, né? Mas se você concordou que a gente tem idolatria, que é a prática de adorar ídolo, e que ídolo é a representatividade de uma entidade, não é opinião, está no dicionário, pode dar um Google, você vai entender isso claramente, perfeitamente, seja qual for a sua religião, seja qual for, nós não estamos falando da religião. Mas aí nós temos um texto, né, para aqueles que gostam da Bíblia, porque, vamos dizer, sem dar nome a uma determinada religião ou outra, né, a maioria delas, ou a maioria das pessoas, professam de alguma forma que crê em Deus. Né? Então, se a gente crê em Deus e se a Escritura tem alguma autoridade, como nós já demonstramos, o texto diz, tornam-se iguais a eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Então, aqui levanta um ponto importante, né, para aqueles que têm como prática comum a adoração de imagens, ou a veneração de imagens, ou a prática da idolatria. Então, se na prática que você tem, a prática que eu tenho, se nas nossas práticas, a gente pode chamar de espiritual, mística, supersticiosa, a gente pode chamar de atividade religiosa, mas se no nosso desenvolvimento com a espiritualidade, né, a gente tem um momento onde nós utilizamos imagens e esculturas, a gente tem um texto bíblico aqui que levanta um ponto bem importante, dizendo, olha, as pessoas que fazem isso tornam-se iguais a eles. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. E todos os que nele confiam. Então, quer dizer, onde está a confiança? Né? As pessoas vão dizer, nós vamos dizer, não, eu uso uma imagem, é só para lembrar, é só para dar uma referência. Será? Fica sob o teu julgamento esse ponto, mas eu queria mesmo a gente compartilhar esse texto. Vamos para mais um texto que fala sobre ídolos, né? Olha só, ainda de ídolo, eu não pontuei isso, né? Antes de falar da idolatria, que é a prática, estamos falando do ídolo, porque se a idolatria é a prática de veneração ao ídolo, né? A gente vai estudar um pouquinho o que a Escritura diz sobre o ídolo em si. Veja só, um outro texto lá de Êxodo, capítulo 20, diz assim, olha, verso 3 e 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Você acabou de ver. Volta um pouquinho na barrinha do programa, você vai ver o que a gente falou, o que é o ídolo. Né? O que significa ídolo. Qual é a representatividade do ídolo. Aí ele diz assim, não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem
de qualquer coisa que há no céu. E aí? Você conhece alguma religião, alguma prática religiosa, mística, espiritualista, que tem imagens que referenciam algo que está no céu? E o que diz as Escrituras? O objetivo aqui não é convencer você de nada, mas trazer conhecimento como todos os outros programas. Então a gente tem um texto que a gente está falando aqui, que está levantando a pauta do ídolo. Então ele diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nenhuma imagem de qualquer coisa na terra e nenhuma imagem que esteja nas águas debaixo da terra. A gente vê um texto bem objetivo, bem simples, e de repente isso aqui pode te incomodar, ou isso aqui pode te trazer tranquilidade, né? Ou você pode ter, isso pode despertar em você outros pensamentos, perguntas, dúvidas, né? Mas a questão é, o texto, né, das Escrituras, aquela que nós comentamos que tem autoridade, inclusive dentro da filosofia, né, dentro da história, dentro da autoridade, dentro da arqueologia. Então, esses mesmos escritos autênticos, originais, esse mesmo texto que tem autoridade, como demonstramos em outros programas, ele está trazendo um ensinamento, né? Traz um ensino bastante importante, dizendo, olha, o Deus desta palavra aqui, dessas escrituras, ele recomenda que não se faça ídolo e que não os venere. Nem ídolo do que tem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Né? Então, de repente, você cresceu, eu cresci, a gente cresceu num país onde a gente é influenciado pela cultura, inclusive pela cultura religiosa. E como falamos aqui na filosofia patrística, né? Onde as pessoas de repente exaltam, eu também não estou aqui para menosprezar, mas olha, a filosofia patrística ela foi fundamental para o desenvolvimento do cristianismo. Aí eu me pergunto, do cristianismo ou da religiosidade? Por quê? Porque a filosofia patrística, que deu o caminho ao cristianismo católico romano, será que eles leram esse texto? Né? Será que a gente tem alguma referência? Então a questão é, a gente quando vê um texto como esse, orientando, né, que não devemos fazer ídolos para nós, nem de semelhança do que há no céu, na terra, nem embaixo. Então fica uma questão que você precisa encontrar as respostas, que a minha intenção aqui, como eu disse, né, é a gente levantar os assuntos, trazer os argumentos, e para que a gente possa voltar às bases daquilo que é coerente. Então, a gente não precisa ter fé nisso ou fé naquilo. Eu vou ter fé nisso aqui porque minha mãe disse que tem. Ou então eu vou fazer um voto, vou entregar alguma coisa para esse negócio porque isso aqui vai responder a minha oração. Aí você fica... Ou a gente vai ficar com a cultura ou a gente vai ficar com o que diz a Escritura. Se é que vale para você alguma coisa, né, sobre a Escritura. Um outro ponto que é interessante que ele diz assim, olha... isso aqui está lá no livro de Isaías, um profeta do Antigo Testamento também, falando com o povo judeu, ele diz assim, ó, não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está desculpa, eu falei Isaías, eu me enganei, é Levítico 19. Então veja só, mais um texto onde tem uma orientação bem clara, objetiva, independente da religião que a gente siga. De repente, só estou dizendo que se a gente tem a Escritura como alguma autoridade, e por que não vai ter, né, diante de tudo que a gente já falou aqui, mas esse texto que é muito simpático, ou a Bíblia que é muito simpática à maioria das pessoas, ou a maioria das pessoas tem a simpatia pelas Escrituras, né, mas a gente faz como eu disse, a gente acaba, na verdade, colocando a Escritura de lado, suprimindo a Escritura da mesa, porque se a gente trouxer a mesa, talvez a gente vai ter as nossas próprias bases, inclusive religiosas, de fé, de crença, talvez um pouco sacudidas. E você, como eu disse no último programa, você é inteligente, você pode pensar, a gente pode raciocinar, e é esse meu convite para você esta noite. Então, diz o texto, não se voltem para os ídolos e nem faça deuses de metal para você, diz o Senhor. Outro texto, agora sim diz Isaías 42, ele diz assim, olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem às imagens o meu louvor. Olha só que interessante.
como isso pode caber, né, dentro de uma cultura onde a gente, talvez não no Brasil, em outros países, né, aqui acho que talvez não ocorra, mas será que você nunca ouviu falar por aí de um país, de um povo que tem a sua fé ou a sua prática religiosa baseada em imagens? E ainda, essas mesmas pessoas que fazem isso atribuem Deus às imagens ou coloca tudo dentro do mesmo pacote, dizendo, não, Deus está aqui, mas eu tenho uma imagem ou uma entidade representada por essa imagem, né? Porque eu já ouvi casos assim de as pessoas dizerem, não, Deus é muito ocupado, então a gente usa os intermediários. Mas o texto que é bem claro e objetivo diz: eu sou o Senhor, não darei a outro a minha glória e nem às imagens o meu louvor. Então, se o louvor significa, né, elogio, a palavra louvor. É como se fosse uma espécie de veneração, né, adoração, louvor. E aí, como é que você vai louvar uma determinada imagem de escultura, seja ela representando qual entidade for, qual religião for, se as escrituras que você diz que acredita em Deus, o próprio Deus das escrituras está dizendo, não faça imagem porque eu não compartilho a minha glória com imagem. É no mínimo incoerente. Ou a gente vai entender as escrituras como autoridade já falada, debatida e discutida, ou a gente está vivendo uma vida incoerente. A vida de uma religião que talvez faça sentido só na minha cabeça ou só na sua cabeça, né? Então, quer dizer, onde é que está a razão de tudo isso? Onde é que eu vou conseguir entender, né, qual o caminho? Que caminho eu sigo? Aquele caminho? Esse caminho? Aquela religião? Essa crença? Como é que isso funciona? Assim, eu não vou dizer para você qual é o caminho. Eu vou dizer para você, olha, tem um texto do Deus que você diz que acredita, das escrituras que você diz que tem na tua casa, aberto lá no Salmo 23, dizendo clara e objetivamente, sem precisar de margens aqui a interpretações exegéticas, hermenêuticas, né? Um texto muito, muito direto, onde Deus diz, olha, o Senhor sou eu e eu não divido a minha glória com ninguém, nem com as imagens. Como é que você faz? Você não, porque acha que você não faz isso. Mas sabe aquele amigo seu de outro país que tem uma prática religiosa que ele usa, ele usa a fé, né, intermediada por imagens que representam entidades? E agora? Onde está a coerência? Você entende, não? Volto a dizer, eu quero convidar as pessoas a pensar. A gente precisa começar a pensar fora da caixa. Eu disse aqui também em outro programa, nos apresentaram algo empacotado, quadradinho, bonitinho, dizendo, olha, é isso que tem, é isso que é, funciona assim. Mas a gente não vai se perguntar o porquê. Nós não vamos nos perguntar o porquê estamos aqui, de onde viemos, né, para onde vamos, o que estamos fazendo. Nós não vamos usar a filosofia. Por que nós vamos usar a filosofia para compreender a filosofia patrística tão falada, importante, a filosofia grega, tão falada, tão importante, mas quando a gente chega na filosofia cristã, ou no conhecimento do saber cristão ou bíblico, não, agora não tem mais o mesmo peso. A gente, então, precisa rever tudo, na verdade, porque não há lógica em quase nada, né? Se a gente vai usar as coisas de acordo com a nossa vontade, né? Então, quer dizer, aquilo que me interessa, então a regra do jogo vale. Mas, né, é igual o jogador de futebol, né? Só é pênalti quando o outro time põe a mão na bola dentro da área. Quando você tenta fazer isso, né? A mão santa lá do Maradona, não, então, mas porque foi o Maradona, então tudo bem, valeu o gol. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Não faz sentido. A gente precisa ter uma linha lógica de raciocínio. A gente não pode, de repente, ter uma fé cega que nos leva, sabe, ao místico, ao sobrenatural, aquilo que ninguém explica ou que todo mundo fala, né? Precisa haver um pouco de razoabilidade no pensamento, né? De entendimento, precisa entender o que está acontecendo. Né? Porque eu digo que eu participei de um programa aqui mesmo no canal Fala Mongaguá, com o pessoal do Godcast, né? E perguntar assim, mas por que tu é crente? Não é porque minha mãe quis, né? Então a gente precisa começar a conhecer aquilo que a gente fala para poder ter o conhecimento das coisas, né? Aí sim, usar a filosofia de modo a amar o saber, para que após eu entender um pouco mais sobre as coisas, eu possa decidir, né, sobre qual caminho tomar na verdade. Ok, pessoal? Então a gente falou de ídolo, né? Então, assim, o que a escritura fala do ídolo? Ela é clara, ela expressa claramente a sua repugnação, né, à construção de ídolos, né? E a gente, deixando o assunto ídolo, partindo para a idolatria, que seria a prática da adoração desses ídolos, o que a gente tem aqui?
A gente tem no Novo Testamento aquele apóstolo Paulo que estava lá na Grécia, no Areópago, falando com o pessoal, com os gregos, né? Onde os gregos o levaram lá para poder entender um pouco do grande conhecimento que Paulo estava trazendo. Quando ele escreve a sua carta aos romanos, né? O pessoal ali altamente influenciado pela cultura greco-romana, né, cheio de imagens, né, de adoração da cultura grega, da cultura romana, enfim. Era um Deus para cada coisa, era um Deus para cada dia, era um Deus para cada área da vida, né, uma multiplicidade de divindade enorme. E aí o apóstolo Paulo vem e me diz um texto que está escrito assim lá em Romanos, capítulo 1, verso 22 e 23. Ele diz assim, olha, dizendo-se sábios da época, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal. Então, assim, eu não sei se precisa muita exegese aqui, se precisa muita, sabe, muito entendimento ou outras opiniões. Né? O texto ele é objetivo demais. Né? Quer dizer, tornam-se loucos os sábios que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Então você vê que Paulo já coloca tudo dentro do mesmo espaço, né? Aqueles que estavam agora não mais crendo no Deus imortal, escrevendo na sua carta aos Romanos, mas colocando todo mundo dentro do mesmo contexto daqueles que, como eu disse no início, já desde a antiguidade, né, as primeiras civilizações, a gente já tem registro delas praticando a idolatria através da adoração ou veneração a ídolos, ou de imagem ao ser humano, ou de imagem ao sol. Enfim, o assunto tem bastante conteúdo disso na internet, mas eu creio que não é o objetivo. Isso aí você pode pesquisar, tá fácil lá. Mas aqui é mais para a gente entender e fazer essa comparação. E no primeiro livro na primeira carta do apóstolo Paulo também, né, aos Coríntios, cidade grega, fervendo da prática de idolatria, e fica até o final que vai valer muito a pena. Ele diz assim, olha, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Ou seja, então, quer dizer, vocês estão vivendo num lugar, né? Aqui no Brasil eu acho que não tem, né, essa prática de adoração ou veneração através de imagens, né? Talvez era só lá na Grécia, talvez era só lá em Corinto. Então o Paulo pega e diz assim para aquele povo de Corinto, olha, vocês que estão adorando imagem disso, né? Olha, saiam disso, fujam da idolatria. Ou seja, fujam das religiões ou dos momentos, dos cultos de adoração e veneração a imagens. Então assim, para quem que se aplica isso, né? Para qualquer um que professe, que goste de Deus, ou que conheça Deus, ou que diz que conhece Deus, ou de que a Bíblia é a palavra de Deus, ou de que a Bíblia tem alguma autoridade. Ou então a gente rasga, vamos deixar para lá e nada tem valor, porque a gente vai concluir que a gente está vivendo, na verdade, aquilo que a mãe falou. Né? A gente vai lá para o mito da caverna de Platão. Vamos entrar na caverna, vamos ficar todo mundo lá dentro e vendo a imagem das coisas passar na parede. Então, quer dizer, a gente precisa começar a adquirir uma maturidade nesses assuntos. Como eu disse também no programa passado, eu não quero ficar repetitivo aqui, mas preciso fazer essa menção, a gente acabou, de certa forma, terceirizando, né, essa área da vida do ser humano, que é a área da filosofia ou da religião, né, a meia dúzia, e aquilo que eles concluem é o que a gente toma como válido. Então, quer dizer, a gente tem uma miscelânea, né, uma miscigenação de culturas, e a gente chama tudo isso de religião. Quando a Bíblia traz claramente, fujam, amados irmãos, da idolatria. Vamos falar mais sobre idolatria? Olha só, ainda em 1 Coríntios, ainda no capítulo 10, Paulo continua esse assunto lá mais para frente um pouquinho, ele diz assim, olha, portanto, o que eu estou querendo dizer quando eu digo fuja da idolatria? Ele, olha, preste atenção, olhe, preste muita atenção agora na câmera aqui, olha o que eu vou dizer. Ele diz assim, ó, portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? E ele mesmo responde, não. Então, só essa primeira etapa, se a gente separar isso para entender aqui um pouquinho, Paulo está dizendo, será que o sacrifício a um ídolo é alguma coisa? O que é um sacrifício a um ídolo?
É alguma oferta, alguma oferenda que as pessoas entregam aos ídolos. Talvez aqui no Brasil não, mas no tempo do Paulo, na Grécia, as pessoas, elas iam até os altares das deusas gregas, dos deuses gregos, e elas ofereciam ofertas lá, né? Elas colocavam para queimar ofertas, elas entregavam animais, lá na Grécia, né? Então elas faziam esse tipo de coisa, elas faziam o sacrifício, elas entregavam, né, alguma coisa para aquela determinada deidade. Aqui acho que não acontece no nosso país, né? Acho que é só lá. Por isso que Paulo disse: será que o sacrifício é alguma coisa? Ou seja, será que nós, né, na nossa cultura no Brasil, as religiões que nos foram passadas, as nossas crenças, você que de repente de alguma forma vai até uma reunião onde você está com as pessoas para fazer a veneração, a adoração do ídolo, será que você entrega alguma coisa lá? Será que você sacrifica alguma coisa aos ídolos? Paulo está perguntando para você: o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? E ele responde. Aliás, ele continua a pergunta: ou o ídolo que você está oferecendo alguma coisa, ele é alguma coisa? Ele diz: não. Quero dizer, e ele explica: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Poxa, que reflexão extraordinária agora a gente tem para fazer, né? Porque veja comigo, o que Paulo está dizendo? Olha, a prática de você cultuar a um Deus, ou uma deidade, ou uma divindade que você chama, seja lá qual for pelo nome, mas você se relaciona com ela através das imagens, que representam essas entidades. Aí Paulo assim, olha, se você está indo lá e oferecendo alguma coisa, eu pergunto, o ídolo é alguma coisa? Não. E a oferta? Também não. Se o ídolo não é nada e a oferta não é nada, Paulo explica, o que os pagãos estão oferecendo, eles estão oferecendo aos demônios e não a Deus. Acho que é um ponto de reflexão bastante importante. De repente alguém que você conhece, de repente a gente foi educado dentro de uma cultura que trata exatamente dessa mesma prática religiosa. Ou seja, de ir a algum lugar ou em algum momento nos prostrarmos diante de ídolos, né, e praticar a idolatria, quer dizer, venerar o ídolo que representa uma entidade, inclusive sacrificando alguma coisa. Às vezes é alguma coisa simples, né? Às vezes você oferece alguma coisa em troca de outra coisa. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que as escrituras estão dizendo? Lembrando, qual o tema hoje? As escrituras, a idolatria e as escrituras. O que tem mais peso para vocês? Uma vez que você entendeu o que é idolatria, é a prática, a veneração de ídolos, e a gente olha para as escrituras e vê, olha, não façam ídolos, não confeccionem ídolos. E, além, ela diz, não sacrifiquem aos ídolos, não ofereçam nada a eles, porque isso está sendo oferecido a demônios. Veja, eu não sou contra você fazer isso. De repente você está aqui, mas não, mas eu gosto de sacrificar aos demônios. Faça isso. Tivemos shows, temos pessoas, você tem liberdade de culto no Brasil. Você pode fazer tudo o que você quiser. Não há nenhum tipo de pensamento aqui ou de desqualificação de qualquer religião ou de qualquer cultura religiosa. O que a gente está falando aqui dentro de um ponto de vista do conhecimento é idolatria versus escrituras. Quem a partir de agora, entendendo, ouvindo, continuar vivendo uma vida de idolatria, ok. Quem olhar as escrituras e dizer, poxa, isso tem algum significado importante, talvez isso vá de encontro com o que eu tenho praticado, ok, né? Você vai tomar as suas próprias decisões e entender. A nossa função aqui é simplesmente trazer o conhecimento. E aí, continuando, de repente, você vai dizer assim, né? Entendi. Então, isso no Brasil não acontece, adoração ou veneração de imagens, né? Só em outros países. E às vezes você vai dizer assim, olha, a igreja que eu vou, o lugar que eu vou, a prática religiosa que eu tenho, a minha expectativa, né, dentro de uma prática de religião, eu não tenho isso, né? Lá onde eu me reúno para cultuar, seja lá o que for, uma entidade, Deus, os demônios, seja lá o que você for cultuar lá, de repente você olha e vai assim, então legal.
A minha não tem, né? De repente, se é uma vertente mais, né, que também é uma cultura bastante forte no Brasil, uma cultura aí evangélica, vamos dizer assim, né? De repente, você é mais voltado para esse nível. Ah, aqui não tem imagem, então beleza. Então isso é para quem tem imagem. Vamos continuar aqui, só para a gente poder não perder o fio da meada, entendeu? Olha só. O mesmo apóstolo Paulo que falou sobre a questão da idolatria, do sacrifício ao ídolo, ele diz o seguinte: ele coloca no mesmo patamar, no mesmo nível, um outro assunto. Olha o que ele diz aqui, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21. Ele diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas, né? Quer dizer, todo mundo pode ver, é óbvio. Ele diz assim, 4 grupos ele coloca aqui, de obras da carne. Mas não precisa ficar preocupado em querer saber o que é obra da carne. Então, enfim, ele só está dizendo que são coisas que você pratica e eu pratico que são manifestas, ok? Olha o que ele diz, são 4, ele define que 4 grupos de atitude, veja, não estou falando de pessoas, mas de atitude. Quando eu falo da idolatria, eu não estou falando do idólatra, mas estou falando da prática da idolatria, né? Quando eu estou falando do ídolo, quando eu estou falando do sacrifício ao demônio, é o demônio, não é a pessoa, não é disso que nós estamos falando. Nem se sinta ofendido, né? O convite é para a gente poder pensar um pouco mais. Mas, de repente, a cultura religiosa que você tem não tem a prática dos ídolos, né? E, de repente, você olha e fala assim, então beleza, isso aí não é nada para mim. Mas olha só o que o apóstolo Paulo coloca no mesmo grupo onde ele relaciona a idolatria. Veja, ele diz assim, as obras são manifestas. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Ele vai colocar dentro do mesmo pacote, dizendo a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, grupos, né? Inveja. E ainda em outro grupo, quarto e último, ele diz a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele conclui esses 4 grupos, esta ideia dizendo, eu os advirto, como eu já os adverti antes, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só que interessante. Então assim, às vezes nós nos achamos melhores ou piores. Nos achamos melhores porque fazemos a idolatria ou praticamos a idolatria, adoramos a imagem, temos um santinho, temos alguma coisa, e a gente diz, esse negócio de escritura não é para mim, ou isso não tem sentido, ou foi o homem que escreveu. Eu não vou nem cair nesse debate de novo. Você vai lá no programa sobre a Bíblia, a gente tá gravado lá, né? Então, a gente pode simplesmente, depois de hoje, olhar para tudo isso e dizer, isso aqui para mim não faz sentido. Idolatria, não tem nada a ver. E talvez você possa até se sentir melhor do que o outro por você não praticar a idolatria, mas lá no lugar onde você reúne para fazer culto com o seu líder espiritual, né, ou dentro da sua casa, né, ou com seus amigos, ou no seu trabalho, você é alguém que pratica o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a orgia sexual, a embriaguez. Olha só, né? Talvez você pratique todas essas coisas. Então, como é que a gente espera, na verdade, né, ter um padrão moral para condenar o que pratica a idolatria se nós não observamos a nós mesmos? Então, qual é a ideia aqui? É trazer isso à tona de uma maneira que, quando nós trazemos as escrituras à luz, né, ao alcance de todos, você vê que não tem, a gente não precisa aqui, sabe, fazer uma manobra, trazer aqui para convencer ninguém de nada. Então, quer dizer, nós não somos melhores aqueles que não praticam a idolatria daqueles que praticam. Se nós praticamos o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, né, a embriaguez, a orgia. Então, quer dizer, nada disso te torna melhor que o outro, e nem pior. Né? Muito pelo contrário, nos coloca todos dentro do mesmo parâmetro de análise, de comparação. Então, o que é importante? É a gente entender. A gente vê muito falar de transformação da sociedade, transformação do bairro, transformação da cidade. Como é que vai transformar? Né? A transformação ela ocorre de dentro, quando a gente consegue compreender padrões daquilo que é o correto. Então, quer dizer, se Paulo está colocando aqui 4 padrões daqueles que não herdarão o reino dos céus, ele está falando assim, olha, imoralidade sexual. Como é a sua vida sexual?
De repente você está num lugar religioso, bonitinho, legalzinho, mas você tem uma vida extremamente imoral, sexualmente falando. Isso não te torna melhor do que aquele que tem a questão da prática da idolatria. E nem ao contrário. De repente, você não pratica idolatria, você não é um imoral, mas você é uma pessoa que vive com ódio do mundo, né? Um ódio da sociedade. Então, quer dizer, são vários aspectos que nós precisamos, né, hoje acrescentar. Você está aqui assistindo, você está vendo, você está percebendo. Então, você precisa começar a colocar isso, né, diante de você e dizer, poxa, então aqui são coisas que de fato Deus se importa que saibamos, né? Ou seja, aquelas que nós devemos ou não. Aqui hoje nós falamos praticamente só das que não, né? Do que a gente não deveria fazer. Mas para finalizar e não perder aqui o fio da meada, a gente, eu coloquei como tema da mensagem desse podcast hoje, do Voltando à Base, não só, né, a religião versus a escritura, ou desculpa, a idolatria e as escrituras, né, fazendo aqui um comparativo daquilo que é uma coisa e aquilo que as escrituras dizem sobre ela, né? E eu vou colocar lá no canal Voltando à Base, né, o tema aqui, deixa eu ver aqui que eu fiz a arte aqui e eu acabei não lembro, eu coloquei assim, ó, idolatria, paganismo ou religião? Você vê que Paulo falou assim, olha, aquilo que os pagãos oferecem aos ídolos, né, não é nada. Então, quer dizer, o que o próprio apóstolo Paulo entende em relação, o que as escrituras entendem com relação àqueles que entregam, né, o seu sacrifício a ídolos? Que tem aí um movimento de pagão, né? Quer dizer, o que era o pagão naquela época, né? Eram pessoas que tinham uma multiplicidade de crença, né? Que criam um Deus para cada coisa, o Deus da comida, o Deus do dia, o Deus da noite, o Deus da chuva, né? Ou era o pensamento rústico, o pensamento daqueles que estavam afastados daquilo que era do conhecimento, daqueles que estavam em busca do conhecimento. Olha só que interessante, né? Então, quer dizer, qual a pergunta que eu quero deixar para você aqui essa noite, né, nesse vídeo aqui? Idolatria, paganismo ou religião? Aquilo que você professa como resultado da fé que você tem, seja passado pela tua mãe, pelo guru, enfim, pelo teu pai, por quem quer que tenha sido passado a você, com base nas autoridades das escrituras, no que você conheceu hoje. A pergunta é, você está praticando, através da idolatria, paganismo ou religião? Fica o ponto de reflexão, para que você possa meditar sobre isso, compreender sobre isso, e aí, como eu disse lá no primeiro programa de estreia, né, voltar à base, se é que você precisa e que quer. Mas eu tenho certeza que depois de assistir este programa, você tem uma base de conhecimento muito mais ampla sobre aquilo que você até pratica ou crê, mas nem sabia a origem disso, né? Então fica como exercício para que nós possamos, né, literalmente pensar, raciocinar e ver qual é a relação que isso tem com aquilo que nós praticamos. Porque nós não podemos, não tem como a gente viver um pensamento, um pensamento incoerente, né? Onde isso faz sentido até determinado ponto, depois isso faz sentido até determinado ponto, depois isso faz um pouco de sentido. Então a gente precisa colocar, né, as bases para a gente poder entender até mesmo, né, a razão daquilo que nós dizemos que é fé. Ou seja, a prática de idolatria, de oferecer sacrifício a ídolos, é uma prática do paganismo ou é a essência da religião? Isso é religião? Então você hoje já tem bastante argumento para você entender, compreender, e se precisar, volta o vídeo, pega as referências que eu trouxe para você sobre os textos bíblicos, porque esse é o tema do debate, idolatria e escritura. E eu tenho certeza que você estará sendo enriquecido essa noite, pelo menos compreendendo um pouco mais pelo saber. Ok, pessoal? Hoje, né, a gente colocou à mesa idolatria e escritura. Você tem hoje ferramentas, você tem hoje argumentos que você pode pensar e que você pode sair do quadrado, que você pode sair da caverna e que você pode começar a pensar por você mesmo
e não por aquilo que impuseram a você, né? Você não precisa terceirizar o conhecimento sobre essas coisas, sobre essa área ou que a gente chama de religião ou conexão com o espírito, ou seja lá o que for. Mas você hoje entendeu um pouco mais, né, daquilo que é o objeto de estudo, de história, de arqueologia, de filosofia, enfim, de antropologia, da autoridade das escrituras, que já falamos, e sobre o poder de influenciar que ela vai determinar, que ela vai exercer ou não sobre a sua vida. Mas lembre-se, você não será refém de nenhum líder religioso. Você tem capacidade de pensar, você tem capacidade de raciocinar. E é simples, basta você querer. Então não seja mais enganado nem por essa, nem por aquela religiosidade, nem por essa, nem por aquela cultura que te influenciou e que disse para você que esse é o melhor caminho. Nem que essas pessoas tenham tido experiências pessoais. Porque também, como está em um dos vídeos aqui, a experiência pessoal não é base para eu fundar ou iniciar uma religião, né? E nos acompanhe aqui nas redes sociais, entra lá na minha página do Instagram, PR Marcos Fracácio, siga no Instagram, compartilhe, tem um monte de cortes, né, de recortes aqui dos programas que a gente tem apresentado aqui. Não deixe de se inscrever também no canal Voltando à Base no YouTube, meu canal lá no YouTube, né? E vai ser sempre um prazer ter você aqui. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência, a disposição de vir até aqui. E lembrando, né? Não deixe de compartilhar. Se esse conteúdo foi importante para você, então você não deixa de compartilhar. Nós não estamos atrás de fama, nós não estamos aqui para ganhar likes, né? Mas para fazer a diferença no sentido de compartilhar o conhecimento. Se esse conhecimento, se esse conteúdo foi importante para você, se foi significativo, então que você possa aí participar, compartilhar com seus parentes, amigos, entrar lá no canal Voltando à Base, curtir, comentar, isso é muito importante, e assistir os vídeos lá. Então, um até breve para você, e semana que vem estaremos aqui mais uma vez no podcast Voltando à Base. Um abraço e até lá, se Deus quiser.